Oi gente, tudo bom? Hoje estou aqui para falar sobre uma investigação criminal um pouco diferente do que normalmente eu faço, que é questão de homicídios, enfim. Hoje eu quero falar sobre um acidente aéreo que aconteceu na França em 2015, do voo da Germanwings 9525. Mas antes de mais nada, peço que você se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha porque ajuda muito na divulgação do vídeo e bora lá começar! Então, gente, o que aconteceu no dia 24 de março de 2015? Dia 24 de março de 2015, um avião que estava saindo de Barcelona em direção a Düsseldorf, na Alemanha, acabou se chocando contra os Alpes franceses, mais ou menos às 9h41 da manhã daquele dia. E a história desse voo é uma história muito complexa, é uma história triste e é uma história que a gente não sabe exatamente tudo que se passou na cabeça do copiloto no momento da queda do avião. Então vamos falar um pouquinho disso. Esse voo então foi comandado por duas pessoas, o comandante, que era o Patrick Sondenheimer, e também o copiloto, que era o Andreas Lubitz. O voo então saiu às 9 da manhã exatamente de Barcelona em direção a Düsseldorf, na Alemanha, que é uma cidade que não é muito conhecida aqui no Brasil, a gente não fala tanto assim, né, a não ser os amantes do futebol que sabem, né, que tem um time de Düsseldorf, mas normalmente não é uma cidade muito falada aqui, mas é uma cidade grande, muito bonita na Alemanha. E Barcelona, acho que todo mundo sabe, né, qual é a cidade. E nesse voo tinham 150 pessoas a bordo, 144 passageiros e 6 tripulantes, entre eles os 2 pilotos. E entre os passageiros a gente tinha uma turma com 16 alunos de uma cidade pequena que se chamava Hautner, na Alemanha, uma cidade próxima do Düsseldorf, que tinham ido até Barcelona fazer um intercâmbio cultural junto com 2 professores da mesma escola. Então eles estavam voltando para a Alemanha nesse dia. Dentro desse voo também tinham 2 cantores líricos, um cantor e uma cantora. A cantora, ela estava no voo também com o filho pequeno dela e com o marido. Bem, gente, o que aconteceu? Na hora que o voo saiu, às 9 horas da manhã, estava tudo tranquilo no voo, tudo perfeitamente acontecendo, não tinha nada de errado. Todas as conversas foram extremamente amenas, extremamente profissionais durante a decolagem do voo. Logo após alguns minutos, então, o voo ele passou para o comando da torre de comando da França. O que acontece? Não sei se você sabe, mas quando um voo sai de um país e entra no outro, eles têm que fazer essa troca de comando. Eles têm que falar, agora nós estamos na França, então passa o comando para a França. E eles passaram o comando, então, para a torre de comando de Marselha, na França. Então eles fizeram essa troca, né? E tudo certo, até aí tudo bem. Normalmente depois dessa troca não acontece mais nada. Normalmente eles têm ali quase nada de conversa, depois tem mais uma troca quando eles entram na Alemanha e acabou o voo, né? Um voo muito curto, não era um voo longo, então um voo mais ou menos de umas 2 horas, não era um voo longo. Então tava tudo sob controle, tudo tranquilo, até que mais ou menos às 9h30 da manhã, quando o avião já estava ali numa altitude de 38 mil pés, o piloto saiu da cabine e foi até o banheiro. Nesse momento, a porta, então, do cockpit se fechou. Qual o problema nisso? Existe uma resolução aí que ocorreu logo depois do atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, que diz que as portas elas devem ser trancadas e só podem ser abertas por dentro, ou seja, só a pessoa que está no cockpit que pode abrir a porta da cabine, mas ninguém. Então o piloto fez o quê? Saiu da cabine. No momento que o piloto saiu da cabine, a altitude do avião começou a baixar muito rápido. Ele saiu de uma altitude de 38 mil pés e foi para uma altitude de 25 mil pés em mais ou menos 4 minutos. Então foi muito rápido e nisso, né, por conta dessa perda de altitude, até vou deixar uma foto de mais ou menos como é que é o radar da torre de comando. Nessa foto vocês conseguem ver que tem ali a altitude normalmente do avião, na parte de baixo ali. E a torre de comando de Marselha percebeu, então, que o avião estava baixando muito rápido a altitude e começou a tentar entrar em contato enlouquecidamente com aquele avião para saber o que estava acontecendo, mas eles não conseguiam retorno. Eles tentaram 11 vezes entrar em contato com o avião e em momento nenhum
foi feito um retorno dessa ligação. O copiloto Andreas Lupitz, ele simplesmente não respondeu a nenhum desses 11 chamados, então a torre de comando também pediu para um outro avião que estava próximo tentar entrar em contato, porque isso é uma coisa possível na aviação, um piloto próximo tentar entrar em contato por satélite com aquele avião. Tentaram várias vezes, também não conseguiram, então a situação foi ficando um pouco mais grave ali na torre de comando, porque as pessoas começaram a perceber que tinha uma coisa errada acontecendo e eles não conseguiam contato com aquele avião, até que o avião sumiu do radar, porque simplesmente o satélite não conseguia mais pegar na altura que ele estava. E é uma região ali de Alpes, então uma região onde tem muito vento, muita coisa acontecendo ali, né? Os ventos mudam muito rápido. Então, às 9h41 da manhã, o voo 9525 da Germanwings se chocou contra os Alpes franceses. Demorou mais ou menos 1 hora para chegar o resgate, para as pessoas conseguirem localizar, né, o local, porque é um local de difícil acesso, né? Então não é tão simples assim você conseguir chegar naquele local. É uma coisa bem complicada de você conseguir fazer. É um terreno muito sinuoso e também tem a questão dos ventos, né, como eu tinha falado. Às vezes, como eles estavam no helicóptero, né, para tentar localizar o avião, pode ter algum vento mais forte, enfim, muitas coisas, muitos fatores ali que podem dificultar esse resgate nos Alpes. Mas depois de 1 hora eles finalmente acharam o avião e infelizmente logo que eles viram ali a cena, o que tinha acontecido, perceberam que não tinha como ter nenhum sobrevivente. Então as 150 pessoas a bordo daquele voo estavam mortas. Foi uma notícia que bateu muito forte em todo mundo da área de aviação, porque não fazia muito sentido o voo perder tanta altitude assim, numa velocidade tão rápida, porque normalmente quando acontece essa perda de altitude, ela acontece também com a perda de velocidade, e com essa perda de velocidade acontece uma coisa chamada stall, que é quando o avião perde a estabilidade dele aerodinâmica e acaba caindo, mas a velocidade daí não é tão alta como a velocidade que o avião estava no momento da queda. E o avião simplesmente se espatifou todo, ele ficou em pedacinhos muito pequenininhos. E os corpos das 150 vítimas foram encontrados também nos destroços, mas infelizmente eles não foram encontrados inteiros, né, por conta do choque ali, da batida forte que deu, eles acabaram se deteriorando também, assim como o avião. Logo então começou a investigação criminal da BEA, que é o órgão de investigação de acidentes aéreos da França, e da BFU, que é o órgão de investigação de acidentes aéreos da Alemanha. Eles se juntaram para fazer essa investigação, então, desse acidente, o que tinha ocorrido. Uma coisa que eu gosto, né, não é exatamente gosto, porque acidente aéreo não gosta de nada, né, mas é a forma com qual eles tratam os acidentes aéreos. A forma mais responsável, a agilidade que eles têm. Porque eles estavam dentro de um A320. Se esse A320 tem alguma falha mecânica, uma falha técnica, alguma coisa do próprio projeto do avião, é um problema muito grave para o mundo inteiro, porque existem milhares de A320 voando por aí, não é um só, são milhares saindo o tempo inteiro, saindo do solo e estando no ar a cada minuto. Então, cada minuto que se passava sem uma resposta era um risco de pessoas que estavam dentro do avião, que iam voar, enfim, também sofressem o mesmo acidente. Então eles são muito ágeis na investigação que eles fazem. E isso acaba deixando o trabalho muito mais rápido. Então esse é o motivo pelo qual eu gosto, né, da perícia, normalmente de acidentes aéreos, porque ela não é feita da mesma forma como, por exemplo, um homicídio, que às vezes demora anos para você conseguir descobrir alguma coisa, porque é tudo muito lento, né? As coisas se desenvolvem muito lentamente. E é uma maneira da gente ver que poderia ser de outra forma, né? Enfim, né? Fechando esse parênteses aqui. Eles começaram então a investigar várias possibilidades. Uma delas era um ataque terrorista, que normalmente quando acontece esse tipo de acidente no ar, né? Numa altitude de cruzeiro, são bem mais raros de acontecer. Normalmente os acidentes acontecem ou na decolagem ou no pouso. Então, o que acontece? Não se sabia exatamente o que poderia acontecer, então começa-se a ver esses outros fatores externos. Ataque terrorista foi descartado rapidamente. Na verdade, eles pensaram nessa possibilidade de ataque terrorista porque tinha acontecido um ataque terrorista há pouquíssimo tempo na França, então eles ficaram pensando nisso, nessa possibilidade, porém se descartou muito rapidamente, porque os pedaços da aeronave, se fosse uma bomba ou alguma outra coisa que tivesse acontecido, os pedaços não estariam tão pequenininhos, né? Se fosse bomba, provavelmente os pedaços estariam maiores. Outra possibilidade que ocorreu foi a possibilidade de hipóxia
do copiloto do Lubitz. Porque o que acontece? A hipóxia é quando a pressão, né, quando a cabine ela é despressurizada muito rápido. Então a pessoa perde a consciência em mais ou menos uns 15 segundos, o que responderia ao fato dele não ter falado durante esse tempo com ninguém, né? As pessoas terem tentado entrar em contato 11 vezes da torre de comando e também de outro avião, e ele simplesmente não respondeu. Logo no final desse dia, eles encontraram então a primeira caixa preta. O avião normalmente tem duas caixas, tá? Duas caixas pretas. Uma tem os dados de voz, que é os dados ali do cockpit, né, da cabine, e outra são os dados de voo, questão de altitude, questão de velocidade. E encontraram a primeira com a gravação de voz do cockpit. Então eles começaram a ouvir essa gravação, e durante a gravação tinha-se muito claro que o Lubitz estava respirando o tempo inteiro, o que eles não poderiam também descartar, né, como hipóxia, porque muitas vezes a pessoa fica inconsciente, mas continua respirando. Mas se escutava bem claramente a respiração dele. E também, no final da gravação, o que acabou deixando as pessoas desconfiadas que aquilo tinha sido um crime, foi porque se escutou muitas batidas na porta. O piloto ele tinha saído um pouco antes para ir ao banheiro e ele não conseguiu voltar. Quando ele tentou voltar, como eu falei anteriormente, o cockpit estava fechado e só o Lubitz podia abrir. E ele não abriu. E ele começou a bater desesperadamente, porque ele começou a perceber que a altitude estava abaixando pelas janelas, né? Até porque, gente, eu já tive a oportunidade, graças a Deus, de viajar ali próximo aos Alpes. E foi uma sensação muito estranha, porque você sabe que você está numa altitude bem alta, mas você enxerga os Alpes com muita clareza, assim. Eu passei um ano morando na Holanda, fiquei um ano lá fazendo um intercâmbio de au pair, até se alguém quiser saber sobre o intercâmbio, tá aqui embaixo, é um intercâmbio mais barato que existe, né? A maioria das viagens eu fiz de ônibus, mas fiz essa uma viagem única de avião que foi da Holanda até a Itália. E nessa viagem deu pra ver direitinho os Alpes, então eu imagino que as pessoas que estavam no avião também devem ter reparado, porque se a gente consegue ver, imagina, tá numa altitude normal, conseguia ver os Alpes claramente, imagina se você tá baixando, né? Então eu acho que ficou muito claro pra quem tava dentro do avião, né, deve ter dado um desespero enorme, porque alguma coisa estava acontecendo, e também juntando ao fato que tinha alguém batendo enlouquecidamente na porta, que dava para escutar nas gravações, e normalmente gravações de cockpit elas não são tão altas, né? E mesmo assim se conseguiu ouvir muito bem. Se escutou também o interfone tocando várias vezes, se escutou também a voz da torre de comando, então tudo se escutou na gravação, menos a voz do Lubitz, apenas a respiração. Enfim, gente, mais ou menos 10 dias depois, localizaram a segunda caixa preta. Nessa segunda caixa preta, tinham os dados de voo, que são os dados, como eu falei, altitude, velocidade, enfim, tudo isso. E nesses dados foi percebido que o piloto automático ele foi alterado. Foi alterado depois da saída do piloto para ir ao banheiro. A partir do momento que ele foi ao banheiro, que foi às 9h30 da manhã, o Lubitz imediatamente fez essa troca de velocidade e de altitude, fazendo que o avião começasse a descer. Então, é uma coisa muito louca, assim, a pessoa fazer isso deliberadamente, né, fazer isso de uma maneira pensada. Tinha 150 pessoas dentro do avião, incluindo ele, né, então era muita gente, a vida de muita gente estava na mão dele, e ele fez isso dessa forma. Também se avaliou nessa caixa preta que eles tinham feito um outro voo no mesmo dia pela manhã, um voo da direção contrária. Eles tinham feito o voo de Düsseldorf para Barcelona. O Lubitz tentou fazer alterações ali em altitude e velocidade do avião no piloto automático. Não se sabe até hoje se o Lubitz queria derrubar aquele avião naquele primeiro voo e só não teve coragem de continuar, ou se ele realmente estava fazendo um teste para o próximo voo, então ele completar e fazer essa manobra e acontecer esse desastre da maneira que aconteceu. Agora a parte mais importante, por que um piloto experiente como o Lubitz teria feito isso deliberadamente? Gente, o Lubitz ele tinha um longo histórico de depressão grave, depressão ao ponto de ocasionar uma internação em 2009, durante o período que ele estava fazendo treinamento para ser piloto. Ele teve que ser internado, interromper esse treinamento, ser internado numa clínica psiquiátrica, onde ele se tratou durante um longo período. Logo após isso, ele foi liberado para voltar a fazer os treinamentos. Ou seja, ele já tinha um episódio de depressão grave, ele já tinha um histórico de pensamentos suicidas. E tudo isso piorou ao longo do tempo. Existem algumas pessoas que falam que o motivo principal pelo qual ele cometeu esse ato foi porque ele achava que ele estava ficando cego,
ele tinha essa percepção, ele achava que ele ia ficar cego, que ele ia perder o emprego dele, que ele não ia mais conseguir trabalhar. Outras pessoas falam que é em relação ao término de um relacionamento. Não se sabe exatamente o que se passava na cabeça dele naquele momento, o motivo pelo qual realmente ele fez isso. O que se sabe é que ele tinha uma doença e essa doença não foi relatada para a companhia aérea. Por que ela não foi relatada? Porque na Alemanha, gente, existe um código de privacidade de paciente e médico muito grande. Eles têm uma questão de confidencialidade muito grande, não se pode abrir nada do que acontece com o paciente. Muita gente, inclusive, não sabe nem se a pessoa, se o psiquiatra dele sabia que ele trabalhava numa empresa aérea. Então, não se sabe de nada disso. O que se sabe é que foi encontrado na casa dele um atestado informando que ele não tinha possibilidade de continuar trabalhando, atestado datado do dia 12 de março, ou seja, 12 dias antes do acidente. Ele teve esse atestado, o médico falou que ele não poderia voar, que ele estava num problema muito sério, que ele deveria se internar novamente, e mesmo assim ele continuou. Os médicos normalmente na Alemanha, eles acabam contando com o bom senso da pessoa, com o bom senso do paciente, que o paciente vai lá e vai entregar o atestado, enfim, esse afastamento. Mas não foi o que aconteceu com o Lubitz. Então, foi muito discutido depois que se descobriu tudo isso, essa confidencialidade entre paciente e médico, se realmente esse modelo alemão de confidencialidade, se ele realmente era útil, porque se alguém tivesse informado, se o médico tivesse passado, se eles tivessem exames periódicos, porque eles tinham até alguns exames na Lufthansa, mas o último que eles tinham feito, o Lubitz tinha feito, fazia 7 meses. Então fazia muito tempo, muita coisa muda em 7 meses. E desse acidente, então, sobrou 2 resoluções dos órgãos de investigação de acidentes aéreos. A primeira resolução se trata das pessoas dentro do cockpit. A partir daquela data não se poderia ter então apenas 2 pessoas no cockpit, se uma saísse a outra ia ficar sozinha. Em momento nenhum eles podem ficar sozinhos no cockpit mais. E a segunda resolução então foi a questão dos exames mais periódicos, que os exames tivessem menos espaçamento de tempo e que tivessem exames mais rígidos em relação ao psicológico dos pilotos, dos copilotos e também da equipe de tripulação. Bem, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe nos comentários aqui que eu posso falar também sobre outros acidentes aéreos, né? Peço desculpas, né, se eu me enrolei em alguma parte, porque é o primeiro que eu faço agora de acidentes aéreos. É um assunto que eu gosto bastante. Eu vejo muito, né? Eu vejo muito programa sobre acidentes aéreos. Muito porque eu tenho medo, né, de avião, então eu sempre vejo, é uma coisa louca, né? Eu acho que a gente meio que se tortura vendo essas coisas, mas eu me sinto mais segura voando, sabendo de toda essa tecnologia que tem por trás dessa máquina, né, que é o avião. A gente percebe o quanto eles são cuidados, o quanto essas investigações são feitas com cuidado e rápidas e detalhadas. Então isso faz com que eu me sinta um pouco mais segura de voar, apesar desses casos acontecerem aí, serem erros humanos, serem questões humanas, a gente sabe que pelo menos ali a aeronave está sendo muito bem cuidada. E é isso, gente. Não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, se inscrever no canal, me segue também nas redes sociais e até o próximo vídeo.